Essa aqui é uma palestra, né, que eu gosto bastante de fazer, que é um pouco de conteúdo um pouco mais intermediário para avançado, mas ao mesmo tempo eu consigo trazer ele de um jeito um pouco mais básico, com referência de código também. E, bom, vamos começar. Para quem não conhece, né, Laravel ou Solid, a gente vai passar por isso, mas primeiro vou me apresentar. Sou Daniel Coração, Daniel Reis, e sou um dev que já começou a desenvolver desde lá pelos 11 anos de idade. Passei por boas aí nessa internet nesses vários anos. E com 18 eu entrei para o mercado de trabalho e eu fundei uma comunidade de devs bem... que hoje eu acho que ela é bem grandinha, que é a Art Developers. E essa comunidade saiu do meu canal da Twitch, que é onde eu faço lives até hoje. E lá eu comecei a estudar Laravel porque meu trampo pediu. Então, não sabia Laravel, comecei a estudar Laravel, depois fundei a Heart, e assim foi indo, e boa. Hoje eu trabalho na ScyllaDB, que é um banco de dados open source de alta performance. E, bom, a gente tem alguns clientes bem grandes, como a Disney Plus, a gente tem o Discord, a gente tem a Kiwi, que é aquela site de comprar passagem aérea mais baratinho. E, bom, é um ótimo produto. Eu estou curtindo, já estou há 2 meses lá e podemos falar sobre isso mais tarde. Bom, mas vamos falar um pouco sobre o que a gente vai aprender aqui hoje. Bom, já que a palestra é sobre Solid, a gente vai focar mais nisso, só que também junto nessa parte de Laravel e tal, eu gosto de fazer o tal conceituado live coding, porque, putz, é onde aí eu me consagrei, fazer live speed coding. Só que também eu preparei uma aplicação bem simples para a gente estar praticando Solid. E nela eu já coloquei alguns testes para garantir o que a gente está fazendo. Coloquei alguns conceitos, por exemplo, o Auth2, coloquei banco de dados, enfim. E vou deixar aberto para vocês pesquisarem depois, na hora que eu subir o linkzinho para todo mundo. E o que a gente vai abordar vai ser o que é Solid, por que é importante, mãos na massa. E vou deixar aberto para perguntas e a conclusão. Como eu estava falando no começo, para quem estava aí, não sou um cara de slides. E vou começar aqui agora trazendo essa pergunta, o que é Solid? Os slides ficaram da hora? Pô, obrigado. É porque, tipo, a ajuda do Cadu e do Nextor sempre é um jus na minha vida. Bom, o que é Solid? Solid é um acrônimo, 5 palavrinhas, 5 acrônimos para princípios dentro de orientação a objetos que vão facilitar o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, eles vão facilitar como você faz um código legível e mantenível. Mantenível? Eu acho que sim. Eu não entendeu nada. Então, eu preparei um documento, não só um documento, que a gente já vai passar para agora, porque, tipo, pô, eu posso falar um pouco sobre os 5 princípios, bem rapidinho, mas eu também posso já fazendo isso, dando um conteúdo da hora para vocês. Mas, falando bem rápido sobre os cinco princípios, a gente vai passar pela responsabilidade única, o princípio de fechado para modificação e aberto para extensão, que é o Open Closed, substituição de Liskov, segregação de interface e inversão de dependência. Então, vou passar aqui para o próximo slide, que é mãos na massa, e a partir de agora acabou. Por quê? Porque não tem porquê. Vou trocar aqui a minha tela para compartilhar tudo, não sei se dá para fazer isso. Stop sharing. Tela 1. Tela 1 aqui, bonito. Tela 2 aqui. Tá eu aqui. Então, vamos lá. Primeiro aqui só, compartilhando aqui o meu GitHub. Tem bastante conteúdo interessante para vocês darem uma estudada.
PHP, Git, Solid, eu sempre gosto de escrever sobre isso. Vou deixar o linkzinho aqui. E vamos pegar o que importa, né? A gente veio aqui pelo Solid for Noobs, que é esse reposinho aqui que tá do lado. E aqui eu deixei ele em inglês e português. Esse conteúdo em si, ele já não está tão atualizado, eu estou trabalhando nisso, mas dá para a gente seguir como o básico. E também eu preparei uma aplicação, que é o Try Laravel Solid, que eu fiz 2 anos atrás, porém ontem eu passei renovando ela para o Laravel mais atual, com alguns conceitos mais atuais e com testes também. Então, aqui tem inglês, mas vou traduzir para vocês. O projeto é basicamente trazer uma aplicação que não se importa em trazer os princípios Solid e você tem que aplicar ele do jeito que você quiser. A teoria é bem de boa, mas né, se você realmente entender o que é Solid, você vai conseguir aplicar, mas ainda assim vai ter alguns contratempos. Então, novamente, os princípios Solid são para você ter um código mais legível e mantenível, e tudo o que você precisa para fazer esse projeto acontecer está aqui nesse repositório, onde eu faço o passo a passo, dando a introdução, trazendo a responsabilidade única, e assim a gente vai no 1 a 1, ok? Eu vou mostrar a aplicação para vocês, onde aqui eu escrevi alguns testes para garantir que qualquer alteração que a gente faça seja coberta por saber se a gente está conseguindo entregar ou não, ok? Então está aqui a mesma aplicação que a gente estava vendo ali agora há pouco. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pelo primeiro princípio. Aqui a gente tem a responsabilidade única. E pensa que a responsabilidade única vem para resolver aqueles tais códigos de rua. Mano, eu não sei como é que eu posso falar isso sem ser uma pessoa que fala, nossa, Daniel, o que você está falando? Tá falando coisa errada. Mas pensa numa classe carregada. Uma classe que está cheia de responsabilidade. Ela conecta com o banco, ela responde cliente, ela manda evento, ela faz XPTO e assim vai. A SRP, que a gente chama, né, que é Single Responsibility Principle, ela vem para poder segregar o que cada classe deveria fazer. Em poucas palavras, cada um no seu quadrado. Então, aqui eu tenho um exemplo muito bom, que é uma parte de mensagem, onde você manda uma mensagem e você pode ver que aqui ele tem uma parte de fazer log, ele faz busca no banco de dados dentro de um controller que insere coisa, que manda mensagem e que, putz, responde cliente. Too much. Muitas cositas acontecendo aqui. E isso não é legal. Então, a gente deveria receber uma requisição, processar a requisição e responder o cliente. Essa é a ideia de um controller. E aqui a gente está recebendo a requisição, vale dos dados, checa se deve separar alguma coisa, depois cria registro, blá, blá, blá. Então, aqui nesse tutorial em si, eu explico como faz isso passo a passo. Mas a gente pode ter um exemplo real na nossa aplicação que está rodando, se não me engano, nesse exato momento. Não está. Então, vamos botar para rodar. Ok, temos uma aplicação. Tem que rodar o Vite agora, né? Importante. Temos a melhor aplicação do planeta, porque eu sou o melhor front-end do planeta. Louco. Aí. Então, vou resetar o banco de dados primeiramente, importante. Migrate Flash. Não sei se tem seed, mas se tiver, ele roda. Beleza. Daqui. 0 pessoinhas. E a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, como eu comentei, a gente vai tentar... A gente está usando autenticação com Auth2. E aqui a gente tem 2 provedores. A gente tem o GitHub e a gente tem a Twitch. Vamos ver se funciona, como esperado. Ok, temos aqui um Twitter de pobre, porque foi o que eu consegui improvisar, então aqui eu posso mandar salve TBC, eu publico. E aqui eu tenho agora uma timeline, onde outras pessoas podem estar ou não estar mandando mensagem. Você pode mandar uma mensagem privada para alguém, o Daniel Hart, Daniel Hartless, mandou um e aí, não. Então, temos aqui todo um cenário bonitinho. E eu fiz login com o meu GitHub ID, e eu posso também fazer login com a Twitch. Então, aqui eu posso logar com a Twitch. Só que, bom, a aplicação funciona. Vocês não concordam? Tipo, funciona tudo maravilhosamente.
Só que o que a gente faz? O Solid em si, ele vem para, mano, a gente pode melhorar as coisas, a gente pode melhorar o código, mas está funcionando. Mas o teu chefe chegou e falou, pô, Daniel, a aplicação está funcionando, não mexe. Mas você fala, putz, mano, eu posso agregar um pouquinho. Mentira, não façam isso na empresa de vocês, o chefe de vocês vai ficar muito puto. Mas aprendam sobre. Então vamos lá dar uma olhada na aplicação como um todo. Primeiro, o principal que a gente vai mexer, que é o Auth Controller. Vocês podem ver que está uma maçaroca de código. Então temos aqui ó, o login com o Twitch, login com o GitHub, uma query do nada aqui que está fazendo várias coisas, e o get logout. Então, a gente tem o Message Controller que tem uma endpoint, que ele valida, ele recebe, depois ele taca para o lado, e fé em Deus. Então, aqui a gente pode receber algumas coisas e podemos já começar a melhorar algumas coisas. Então, a ideia do SRP, né, que a gente estava falando, que é o primeiro princípio, é justamente separar a responsabilidade. Aqui ele está validando, aqui ele está fazendo um parsing de uma regra de negócio, aqui ele está criando a mensagem para o usuário autenticado e está redirecionando o usuário. Então, vamos começar a separar as coisas, porque, por exemplo, validação, quando a gente fala de framework, principalmente do Laravel, ele tem uma camada específica para isso. Então, a gente pode criar uma camada chamada request. E essa request, ela vai deixar a gente separar essa partezinha aqui e essa parte de validação em um canto. Então, a gente criou aqui essa nova classe. Ela tem as suas responsabilidades. Aqui eu autorizo, com certeza. E ele tem essas duas regrinhas aqui. Esse validate, onde eu tenho que mandar um conteúdo e se eu estou mandando para algum usuário específico. Vocês podem ver aqui, ó, conteúdo, usuário específico. Então, a gente vai mover essas regrinhas para esse create message request. Aqui, eu só mudaria isso aqui hoje. Importante. Por quê? Não sei, só acho a sintaxe um pouco mais bonitinho. Tá, então ele pode ser um string, ele pode ser um nullable. A gente pode colocar isPrivate. A gente pode colocar o isPrivate. Isso aqui ele pode virar também uma parte. Isso tudo pode passar fora. Olha, a gente pode pegar esses dois campos que em tese estariam sendo validados. E aqui a gente pode botar um Prepare for Validation, que é uma das coisas que o Laravel te dá. E aqui a gente vai fazer um merge desses dados. Esse merge, onde o isPrivate vai ser igual a esse input, que agora não é request, é this, a gente está dentro da classe. E o receiver username vai ser start_lower, ou seja, eu vou deixar em minúsculo. Aqui é show. Então, agora a gente já pode tirar isso aqui e injetar a nossa classe nova. Então, em vez de request, vai ser um create message request. E aqui eu só preciso dar um request validated. Vou pegar só os campos que foram validados. E aqui eu vou também trazer o isPrivate como um atributo. Show. Então, agora, independente do que acontecer, vamos ver, né? Agora estou com medo. Vou rodar os testes em paralelo. Vamos ver se quebra alguma coisa. Tudo certinho. Refatorei o código. Os meus testes continuam passando. Não era assim, não. Beleza, era só um bug da própria ideia. Só que eu poderia passar para um repository, perdão, para um service, mas, cara, já está bem simples.
a gente não precisa se preocupar tanto. Então, primeira etapa completa. A gente separou as permissões em si, a gente separou o que cada espaço deveria ter. Então, a nossa request foi para o lado dela e a gente descarregou o método principal do nosso controller. Então, agora ele pega, né, ele recebe a request, ele processa e ele retorna para o cliente com alguma coisa. Vamos testar isso aqui em prod, né? Vamos lançar aqui. Salves. Tudo funcionando. Deus abençoe os testes. Escrevam um teste para a aplicação de vocês. Vocês estão aqui agora. Deixa eu só um pouquinho para cá. Então, escrevam testes. Então, vamos para o segundo princípio, já que o SRP a gente entendeu que é separar cada coisa no seu quadrado. Vocês podem ler isso aqui. Vou estar disponibilizando o material aqui e agora. E vamos lá. Vamos pegar aqui. Testes são realmente importantes. Como você, eu acelerei um júnior a estudá-los junto ao Solid. Eu acho que testes, eles esbarram no Solid, mas também depende. Porque, por exemplo, testes de feature que foram os que eu fiz, já que a aplicação ela não estava propícia a fazer teste unitário, propensa a fazer teste unitário, eu só fiz testes de endpoint, ou seja, eu mando uma requisição, com alguma coisa e eu trago algum tipo de conteúdo, eu vejo se alguma coisa está ali realmente, enfim. Então, esses são os testes mais simples para quando você está no back-end em si. Show? Então, vamos continuar. Agora, vamos falar do segundo ponto, que é o Open Closed. O que é o Open Closed? Um software ele tem que ser aberto a novas integrações, mas fechado para integrações que já estão ali, né? Você já não precisa mais modificar. Ou seja, quando você faz uma integração de alguma coisa, você tem que deixar essa integração meio que genérica para você, se for uma coisa padrão, você consiga fazer a implementação de uma outra classe meio que instantaneamente, né? Você só vai estender algumas interfaces e boa. Bom, vamos começar com o nosso exemplo. Aqui a gente vai usar o auth como exemplificação, porque o auth é uma coisa padrão, né? Uma coisa que todos os provedores eles implementam a mesma coisa, eles retornam, entre aspas, a mesma coisa, e dá para a gente trabalhar em cima disso. Então, a gente tem aqui o auth controller, que a gente tem exatamente o mesmo exemplo, e você pode ver que a gente está integrando aqui o Twitch, o Discord, o GitHub. Nesse exemplo, a gente tem um repository, que no caso a gente não tem. Então, vamos primeiro separar as coisas. Vamos dar uma olhada no nosso soft controller. Aqui a gente tem uma maçaroca de código, e a gente tem o Twitch Provider, e a gente tem o GitHub Provider. Os dois, eles funcionam, correto? Só que aqui você pode ver que ele tem um client, que vai chamar lá a autenticação da Twitch, e depois ele vai pegar o usuário autenticado. Uma coisa muito importante sobre Solid é que Solid é feito para ser usado em cima de interfaces. Todos os princípios, na maior parte do tempo, acho que só SRP você pode, mas não precisa tanto, mas é para ser em cima de interface. E aqui a gente pode ver que a gente tem uma padronização. A gente tem um cliente aqui, a gente tem um cliente aqui, os dois eles fazem autenticação, correto? E meio que você passa os mesmos padrões, só que os nomes das funções eles são diferentes. Então a gente pode começar a pensar um pouco em interfaces para isso. Então, primeiro vamos quebrar os testes. Eu acho mais fácil de fazer isso. No nosso web.php a gente tem aqui, ó, auth, Twitch e GitHub. Só que, cara, a gente tem que ser aberto à extensão e fechado a modificação. Para isso, então, a gente vai fechar para modificar já na URL. A gente vai chegar aqui e vai fazer uma variável na URL. Bom, aqui achei. Chamado provider.
E aqui a gente vai deixar um negócio um pouco mais genérico. Eu vou deixar o nome de get ou authenticate. E aqui a gente vai mudar o nome da rota e vai sumir com esse de baixo. Se a gente rodar os testes, eu posso pegar aqui, ó. Rodar só essa switch aqui. Uau, quebrou. Por quê? Ele está esperando 500. Ele não tem esse método. Então vamos começar a arrumar essa brincadeira aqui. Agora ele tem um método. E a gente vai precisar passar uma string chamada provider. Que pode ser Twitch, pode ser GitHub, pode ser Google. Pode ser o que você quiser. Pode ser um WALF, tudo certo. Então, vamos rodar de novo o teste. Agora deu ruim, porque um dos não tem access token. Então, vamos dar uma fuçada. Por que um deu certo e outro não? Se você for parar para pensar, eu tenho um teste. Né? Deixa eu mostrar o teste que eu fiz. Um dos testes, ele autentica com a Twitch, correto? Que foi exatamente o provedor que eu estou usando aqui. E o outro teste autentica com o GitHub. Só que os dois eles não são padronizados. Então, como que a gente poderia fazer isso aqui para funcionar? A gente poderia criar uma interface chamada, por exemplo, WALF Contract, certo? E nesse WALF Contract a gente pode analisar, novamente, a gente tem o GitHub Auth, a gente tem o Get GitHub User, e aqui a gente tem o Twitch Auth, e aqui a gente tem o Get Twitch User. Então, por que não chegar num consenso entre os dois e falar, pô, a gente tem um Auth, que recebe um string code, e a gente tem um Get Authenticated User, que vai receber um access token. Olha só que maravilha. Para mim, ó, isso aqui funcionaria. Então vamos ver se funciona mesmo. E aqui a gente vai dar um implement no WALF Contract. E ele vai reclamar, pô, Daniel, você tem que declarar os tais métodos. Tenho. Então vamos lá. Auth e Get Authenticated User. Show. Então eu implementei os métodos. E agora a gente pode trazer aqui para esses dois. A gente vai implementar também a interface. WALF Contract. E vamos trazer os dois métodos iguais. Tá, access token. Só ficar bonitinho. O que tá errado? Vamos ver o que errou. Porque mudei a variável, não mudei ali embaixo. Só para ficar bonitinho a assinatura do método, que eu sou meio chato com isso. Token, beleza. Show. Então temos um contrato, temos definições de um contrato. E aqui agora está tudo funcionando. A gente pode rodar o teste novamente, só um vai passar. Rodei o teste paralelo. Parabéns, Daniel. Era para rodar o teste paralelo. Aqui. Deixa eu pegar. Vou teste. Vou rodar aqui. Os dois estão quebrados agora. Porque não tem mais a função Twitch Auth. Então, novamente, testes aí mostrando a sua utilidade, como sempre. Como é que a gente arruma isso? A gente vai trocar aqui para Auth e Get Authenticated User. Vou rodar os testes. Um vai passar e o outro não. Por quê? Porque a gente está ainda selecionando um provedor. Só que tem uma coisa me incomodando. Vamos mover esse código e aplicar SRP nessa camada também, porque eu acho que é interessante. Então aqui eu vou criar uma camada de services, né? Serviços, e aqui eu vou application service. Certo? Coisa simples, a gente não vai deixar muito bizarro isso. Eu vou chamar um handle, não vou... Switch off, tá ótimo. E aqui eu sei que a gente vai precisar de um provider e um código. Isso é o que a gente precisa. A gente precisa de um provider e um código. Show de brilho. E agora a gente tem que injetar isso na nossa classe. Então, vamos injetar isso aqui. Orientação de objetos, injeção de dependência. E é bem diferente do inversão de dependência que a gente vai falar como último princípio.
Vamos chegar aqui e trazer o Authentication Service. Agora temos um serviço. E agora vamos mover toda essa brincadeira para lá. Aqui. Beautiful. Show de brilho. Aqui também pode autenticar. Tudo bem. E tem essa função zona que a gente vai achar um lugar para ela logo em breve. Que ela não pertence a um controller. Então, vamos deixar ela aqui. Já a gente vê onde é que ela vai parar. Então, vamos chamar essa função. This Authentication Service Provider Encode. Então, tá aqui o nosso negócio. Olha só, limpamos o nosso controller. Quem diria que o Solid faz algum sentido? Então, vamos começar a brincar. A gente tem aqui o nosso auth. A gente sabe que não vai retornar nada aqui. Tudo certo. A gente tem o nosso auth. Ele está fazendo com a Twitch, mas a gente tem um provedor. Só que a gente tem que escolher o provedor baseado no que a gente tem. É importante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um jeito simples de só trazer para cá uma função privada que vai client provider. A gente pode pegar o cliente que a gente vai chamar e aqui a gente vai chamar o provedor. Correto? A gente vai receber o provedor e a gente vai retornar o provedor baseado no que a gente mandar. E no PHP, Deus abençoou, tocaram o coração dos devs do core do PHP e eles implementaram Match Expression. Simplesmente a maior feature de todos os tempos. E aqui eu vou falar, se o provedor for igual a Twitch, por favor, eu quero um novo Twitch client. Mas se ele for igual a GitHub, por favor, me traga um GitHub client. Mas se ele não for igual a nada, dá uma nova exception. Deu ruim. Ou, a.k.a. não implementado. Show. Então, tá aqui o nosso get client provider. Correto? E aqui agora a gente pode, em vez de ter um service que chama o Twitch client, eu vou substituir isso por this get client provider, onde eu passo o meu provedor. E agora, se eu passar GitHub ou se eu passar Twitch, ele vai chamar. Só que a parte mais interessante aqui é a gente tá com essa classe que tem múltiplas implementações. Tá vendo? Tanto o GitHub, tanto o Twitch, eles têm o mesmo método, a mesma assinatura, mas não tem o mesmo retorno. Mas a gente já vai chegar lá. Então, vamos rodar os testes. Um teste quebrou, vamos ver o que está quebrando. Vamos descobrir já. Deixa eu... Matches e attributes. Vamos ver o que está acontecendo no teste. Às vezes o teste quebra, às vezes acontece. Vamos rodar esse aqui para ver se é o paralelo que está dando ruim. Não. É uma boa. Vamos descobrir já. Eu acho que possivelmente eu errei alguma coisa. Vamos ver aqui. O teste que está falando, não sou eu. Eu também estou falando. Então, ele está tentando fazer uma requisição para... vai ter que ser isso aqui. Vamos ver. Talvez. Ok. Ele tem um access token. Pode ser que seja alguma coisa na assinatura do próprio método. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, auth controller, which auth, shop client. Então deu merda ali, tá tudo certo. Só uma olhadinha que tá retornando na response. Achei. Estranho. Pode ser que seja isso aqui. Vamos ver.
Tá retornando null, que bacana. Mas por que tá retornando null? Deixa eu ver, get authenticated user. A gente tem na comunidade. Dá pra ir Tá, colocando na mas tudo bem. A gente já volta aqui para resolver isso. Em tese, ele deveria funcionar. Não, é lá mas na ele tá retornando nulo. mesmo. Deixa eu pegar aqui o trem. O link é a Por que tá comunidade. retornando nulo? Só tô mocando o Não teste. tem outra palavra pra usar. Tá. Já voltamos aqui. Não tenho tanta pressa para explicar isso. Mas, enfim, a gente conseguiu trazer essa ideia que ele é aberto para extensão, mas fechado para modificação. O que significa isso? Quer dizer que a partir do momento que a minha implementação concreta de cada uma dessas interfaces, ela está feita, quer dizer que eu não preciso me preocupar com mexer mais nessas classes, porque o contrato ele já firma e fala, pô, mano, você tem tudo que você precisa. Ou seja, se em algum momento eu quiser chegar aqui e falar, putz, meu chefe falou, agora eu tenho que implementar login com a Google, né? O mais comum aí de todos os negócios. Você vem aqui, faz seu Auth, faz um Google Client. Aí, seu Google Client, você vai implementar a sua interface, que é o Auth Contract. E agora você vai fazer o que o negócio pede, né? Que bonitinho. E a gente vai lá no nosso Auth Controller não, aqui no nosso serviço, e a gente vai injetar aqui o Google, nosso novo cliente. Ou seja, a gente não precisou alterar nada, absolutamente nada. Aqui, ó. E a nossa nova implementação vai respeitar essas duas funções, porque a interface obriga ela. Aí, logicamente, você vai ter que passar isso lá no seu escopo de requisição, mas tá tudo bem. Se não tiver listado aqui os seus clientes, só não vai aceitar. Então, é sobre isso e tá tudo bem. E agora a gente tem aqui mais um provedor, mais 2, 3, 4 provedores que seguem a mesma coisa. A gente vai acabar esbarrando naquele erro do Auth, possivelmente alguma parte do teste que eu moquei errado, ou eu só mandei alguma coisa errada mesmo. Acontece. Pode ser que seja o URL, vamos dar uma olhada nisso no próximo. Princípio. Então, o Open Closed nada mais é para você trazer essa ideia de deixar as coisas um pouco mais genéricas para que você consiga implementar de fato o que você precisa. Como a gente está ficando sem tempo, vou acelerar um pouquinho. Vamos para substituição de Liskov. Se Q em X é uma propriedade demonstrável dos objetos de X de tipo T, então Q em Y deve ser verdadeiro para objetos de Y de tipo S, onde S é subtipo de T. Entenderam? Não? Beleza, tranquilo, eu também não. Então aqui a gente pode ver que a ideia, resumidamente para você, é se você herda alguma coisa que tem um tipo, você não pode trocar o tipo dela. Você tem que respeitar o escopo daquela determinada classe. Você tem que trazer um pouco da ideia de, se você está herdando um método, e o método ele não tem um tipo, você tem que voltar um passo atrás e você tem que tipar exatamente o que você precisa. Você pode ver que a gente tem uma classe model, ela tem uma função store que retorna true, mas ela não tem um tipo fixo. Só que aqui a gente tem uma classe, depois a gente herda essa model para user e a gente faz store e retorna um array. Isso aqui está completamente errado, porque a gente tem que ter a possibilidade de substituir sem quebrar um código. Então, digamos aqui, a gente tem aqui essa requisição que traz dados do seu perfil do Spotify, onde tem aqui ó, e-mail, display name, ID, followers e blá blá. E aqui a gente tem uma requisição parecida que é da API da Twitch, onde a gente tem underline ID, a gente tem bio, a gente tem create de e-mail verified, blá blá. E aqui a gente tem um contrato, né, que a gente fez agora há pouco, que é auth get authenticated user. E aqui ele tem a mesma coisa, ele retorna um boolean, ele retorna um array. Retorna um boolean, retorna um array. Só que na hora que a gente vai persistir os dados de a gente já sabe que retorna um array, só que esse array ele não tem o mesmo formato. Porque se você for parar para pensar, numa requisição ele retorna underline ID. Só que no seu formato do banco de dados, no Spotify, eles
ele funcionaria, mas na Twitch não. Então você tem que fazer alguns if-elses, algumas gambetinhas dentro do código que vai te trazer... Eu não posso dizer que vai trazer facilidade para você modelar, mas isso a longo prazo é um problema, porque se você tiver que fazer um if-else para cada provedor que você estiver trazendo dados, vai ficar um negócio gigante. E aqui no nosso exemplo do Authenticate Service, a gente tem essa função do Find or Create. Você pode ver que eu estou fazendo uma gambetinha que virou uma gambetona, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 linhas que elas podem ser resumidas em, sei lá, só um provider user. Então, para cada if-else desse que eu estou fazendo com o Safe Operator, eu estou vendo, pô, se eu tiver isso aqui, se eu não tiver isso aqui, possivelmente é isso aqui. Porque eu só tenho 2 provedores, então só tem 2 possibilidades. Agora, a partir do momento que eu cresço isso para 3 provedores, esse código já não faz sentido, eu vou ter que meter if-else em tudo. If-else, 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 if. Então, baseado no provider, no caso. Então, o que a gente faz para poder arrumar isso? A gente sabe que o nosso cliente... Só apagar esse cara aqui. Deixa aqui, não vou usar ele por agora. A gente sabe que o nosso provedor, ele retorna array associativo, correto? Mas a gente também sabe que esse array, ele pode ter um formato diferente. Então, eu posso pegar a resposta, agora é um array, e posso falar, pô, eu sei que na minha aplicação, no meu Authentication Service, eu vou precisar de um provider username, eu vou precisar de um name, eu vou precisar de um e-mail, eu vou precisar de um avatar URL. Eu não preciso de todos esses campos aqui. Então, por que já não voltar no formato que a gente precisa ali? Né? Eu acho mais interessante, sendo bem sincero. Não faz sentido eu ficar nessa ideia de vou trazer os dados, não vou trazer os dados, será que eu trago, será que eu não trago? Então, no primeiro momento, você já dá o formato que os dados precisam. Você pode até criar tipos para isso. Já chega lá. Então, a gente sabe que a gente vai ter um name. Esse aqui é o Twitch. Vamos ver, o Twitch é esse aqui, ó. A gente vai trazer esse dado aqui, que é o segundo. Então, name igual a response data display name. A gente pode pegar isso tudo aqui na realidade. A gente pode pegar essa data. Tá chumbada dinamicamente. Tá invertido. Vou fazer uma mágica aqui, peraí. Aqui. Ele vai fazer aquele... Sim. Tá. Não tem problema. Esqueci o nome. Vai demorar não! Perdi o pointer. De novo. Vou fazer um negócio pra não me atrapalhar aqui. Beleza, agora vai. Very good. Então, pessoal, bom dia. Tchau. Aqui. Achei. Então, o provider user vai ser esse response em todos, né? Já que é o que a gente está voltando. E a gente vai ter um padrão. A gente pode pegar até esse mesmo padrão de chaves. Isso não é relevante para a gente. A gente vai ter login. A gente vai ter display name. E a gente vai ter o ID. A gente vai ter e-mail. E a gente vai ter o profile avatar URL. Esses são os campos que vão retornar para a gente agora. Só que, se ele retorna aqui, a gente tem que lembrar que a gente não pode sobrescrever o anterior. Ou alguém que está herdando a mesma coisa. Então, tipo, se está retornando em um, tem que retornar no outro. E quem que é o outro aqui no caso? Seria todo mundo que implementar esse mesmo contrato. Então, o meu GitHub, o cliente, ele também deverá retornar esse mesmo tipo de dado. Então, a gente pode pegar... para copiar esse trecho todo, já que a gente está seguindo o mesmo padrão. Inclusive, isso aqui pode vir um content só para ficar bonito. Aí, bonito. Aqui. Então, agora a gente só precisa do... Tá. Show. Então agora a gente vai mudar algumas coisas, porque, por exemplo... Aqui. A resposta do GitHub em si, ele é diferente.
Se vocês forem ver na API pública do GitHub, a gente tem aqui, temos um ID, temos um login. Então aqui vai ser um ID, a gente não vai precisar mais desses trecos. A gente vai ter um ID, a gente vai ter um display name, temos um display name, login. Não, aqui é login. A gente vai ter name, a gente vai ter um ID, vai ter um e-mail, a gente vai ter um avatar URL que é, pode colocar esse HTML URL, concatena.png. Isso funcionaria. Show. Então agora a gente tem um padrão. E agora esse monte de if else ele vai sumir. Porque não precisamos mais disso. Então, agora a gente tem o provider user. A gente pode colocar aqui login. Não tem mais esse treco. A gente tem o name, a gente tem o display name, se não me engano. A gente tem o display name. Vamos botar aqui. E agora a gente tem o ID. A gente tem o e-mail. A gente tem o avatar URL. Então, eu não tenho mais problemas em relação a isso enquanto eu seguir esse mesmo padrão. Vamos ver se um teste ele vai falhar, a gente já sabe que vai, mas o outro deveria funcionar. Opa! A gente pode colocar só o display name aqui, ó. Hex da vida. NotPS, github.com. Ok. Aqui. Vamos tentar rodar de novo. Ver o que acontece. Ok. Agora ele está falando que está voltando o GitHub ID igual a null. Vamos ver o que está acontecendo. Quando for assim, liga pro Carlos. Valeu, user. Só para a gente finalizar, a gente está quase lá. Oxi. Mas é melhor Estranho. do que passar vergonha depois. O provider está certo. Vamos dar uma olhada. Caramba, Gui. Sextou, hein? Ele está colocando como tweet. E ele ainda tá todo tweet? estressado lá Vamos dar no... uma olhada. Estranho. Talvez o teste esteja errado. Manda, uai. Dá nada, é bom que ele vê. Estranho. Tá. Faz que nem ele fez com o Lázaro ontem. Tira a frente da mensagem da Amanda. Agora eu tô confuso. Pô, Cleber, você não viu que eu já te disse isso, 12h47? Estranho. Ele tá chegando aqui no finalzinho, mas ele não tá. Achei o problema. Aqui, ó. Eu esqueci dessa parte. E agora? Coisa linda. Nossa, tava na minha cara o tempo todo. Show. Então. Tudo bom, Daniel? Daniel? 10 minutinhos? Não é esse o problema, não. Tá vazando um som? Ele aí é do seu espaço? É sim, é sim. Pera aí, um momentinho. É só isso. Ouvido aqui. Obrigado. Desculpa. Valeu. Desculpa atrapalhar a palestra aqui. Como esse conteúdo relaxa. Depois é gravado, eu fiquei meio... Da onde é esse som? Tá certíssimo. Valeu. Desculpa atrapalhar, tô saindo aqui, Daniel. Fica tranquilo com o tempo, cara. Assim, se precisar estourar uns 10 minutos, não tem problema, não. Se dá um jeito, a palestra tá boa. Vambora. Me ajuda a te ajudar. Show aqui. Tá. Dá um reset pra gente ter os números de volta.
Então, beleza, a gente conseguiu resolver o provider, só que uma das coisas que a gente... Pera. A gente conseguiu colocar tudo que era possível aqui para deixar as coisas padronizadas, mas uma das coisas que eu falei desde o momento zero é que a gente deveria trazer essa ideia de padronizar as coisas. Mas padronizar as coisas não é só tipo voltar um array com o mesmo formato. Isso é legal, isso é bacana. Mas a gente também tem que trazer essa ideia de tipagem forte. Então você pode ver que, por exemplo, aqui a gente não tem nada. Isso aqui, inclusive, é código que já não vai mais usar, porque a gente já padronizou as coisas. E não faz muito sentido a gente, por exemplo, manter isso aqui se a gente já conseguiu trazer código. Enfim, a gente conseguiu reduzir a camada de código, mas vocês não concordam comigo que eu posso simplesmente chegar aqui e dar um das e colocar um 2, 3? Isso aqui em tese funcionaria. Porque nada está me restringindo a falar, pô, mano, eu quero apenas clientes. Certo? E, cara, como é que a gente traz isso? Como é que a gente padroniza isso? Sendo que a gente tem que retornar um tipo. Qual tipo que é o negócio? A gente tem esses 3 tipos, mas eles têm alguma coisa em comum. Então eu não posso chegar aqui e falar, vou tipar como uma classe, uma std class, que não é std class. Eu não posso chegar aqui e falar que é um Twitch client, porque ele não é um Twitch client. Vou rodar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Se eu tipar isso como Twitch client, falar, pô, quando eu chamo lá o Twitch provider, blá, 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 eu espero o Twitch client, mas eu peguei o GitHub client. Mas o que eles têm em comum? Eles têm em comum a interface, que é o auth contract. Então, se eu tentar fazer uma classe aqui que não tenha isso, tipo, sei lá, um new std class, e tentar chamar, tipo, posso chamar aqui, em vez de dali, tirar esse Google que a gente não está usando. Então, aqui. Show. Vou rodar o teste. Ele vai gritar comigo, porque falou, pô, mano, eu estou esperando alguém que tenha esse tal contrato implementado. E std class não tem. Então, GitHub Client, tudo bonitinho. Então, a gente conseguiu garantir que só vai ser chamado a classe se tiver essas duas funções implementadas. E quem padroniza isso é o auth contract. Esse foi o terceiro princípio. A gente vai dar uma aceleradinha aqui novamente. E vamos para o quarto princípio, que é a segregação de interface. Então, o princípio anterior, ele fala para a gente que a gente tem que padronizar tudo com interfaces, mas não só as entradas, mas como as saídas, né? Aqui, inclusive, a gente pode tipar aqui como um array. Só que, ao mesmo tempo, a gente poderia criar uma classe chamada OAuth tokens, talvez, e fazer um objeto de valor em cima disso. E aqui a gente poderia também fazer um auth user, por exemplo. E já mandar a classe de volta. Mas como a gente está sem muito tempo, vamos de array, vamos manter as coisas simples e bora de próximo. Então aqui a gente tem um contrato. Esse aqui eu não vou nem passar por código porque está com tempo curto. A gente tem aqui uma classe que está carregada. A gente tem um auth contract. Em tese, tudo isso aqui faz parte de um auth, certo? Todas elas recebem access token. Só que o nome já diz o que vai acontecer aqui. A gente tem que separar cada um no seu quadrado. E como o Solid e interfaces são praticamente a mesma coisa, a gente tem que entender. Pô, a gente tem um auth contract que ele faz a autenticação e pega o usuário autenticado. E depois ele tem coisas de rede social, digamos assim, que é achar o usuário por ID, dar follow e unfollow. Você não concorda que são duas coisas diferentes? E que dependendo a sua aplicação, ela não vai precisar disso? Ela não vai precisar disso. Definitivamente ela não vai precisar disso. Tipo, se você só estiver fazendo um login com alguma coisa e você estiver fazendo um auth que não tenha follow, por exemplo, o Google, você não consegue seguir ninguém. E nem de seguir ninguém. Já é o outro negócio, que eu nem sei se funciona mais, o Google Plus, eu acho. Então, se eu implementar isso, eu teria que fazer uma implementação concreta de cada.
Então, o Google só usaria isso aqui, sei lá, o Spotify só usaria isso aqui. E, sei lá, o GitHub teria essa parte de um follow. O Twitter teria essa parte de follow. Então, cada uma das interfaces deveriam ter o seu respectivo ponto. Aqui eu não tenho as funções, mas dá para entender um pouco. Então, Spotify Service, ele teria só off. O Twitch dá para você seguir alguém. Então, você implementa os dois contratos. O GitHub também. Mas o Spotify apenas recebe o básico. Então, é bem simples. Basta você entender qual que é a necessidade de cada contrato. Se você vê que você vai implementar uma coisa que não deveria implementar em uma outra parte, segrega. Sacou? E a última e a melhor de todas, que é a mais difícil de entender, que é a inversão de dependência. Aqui eu tenho um exemplo que eu não vou acabar usando. Eu vou usar um live coding aqui para poder chegar lá. E eu vou chamar, por exemplo, aqui na nossa parte de mensagem, a gente vai criar uma classe, né, uma classe bacana, que vai ser a parte de... Tá, a gente pode criar um diretório que vai ser... Mail. Mail não. Vou colocar... Messaging. Beleza. E nesse messaging, pensa que a gente vai ter lá um Twilio client. Nesse Twilio client, a gente vai ter uma função que vai ser send SMS. Você vai ter um string number e um string... Na verdade, é um to e um from. Certo? E aqui ele vai fazer coisas. Não se prendam à implementação concreta, ok? Então, lá depois que a gente manda uma mensagem, a gente também vai querer mandar uma mensagem para o celular da pessoa, certo? A gente vai chegar, vai mandar aqui this client send SMS. Vou botar um número qualquer aqui e boa. Então, a gente quer mandar um SMS. Só que você também vai implementar essa mesma regra, sei lá, no view controller, em algum lugar aqui que você vai falar, putz, eu acho que aqui vai ficar interessante. Mas se você também falou, putz, mano, lá no, sei lá, no meu cliente também eu vou implementar isso, porque eu sou maluco. E eu quero, a hora que a pessoa loga, eu quero implementar um SMS, que eu quero. Deu a louca no patrão. Então você fez 3 implementações da Twilio, correto? Só que chegou um belo dia, teu chefe chegou, nós vai usar Zenvy a partir de hoje. Acabou Twilio. Desculpa, Leão. Amo você, Leão, mas acabou Twilio. Você vai ter que repor classe por classe. Isso não é legal. Você vai ter que, em cada implementação, checar o que está acontecendo e boa. Só que daí você pensa, pô, né, temos aqui a Zenvy, o Zenvy Client, que vai ter o mesmo negócio, send SMS, com string to, string from. Só que você já sabe que a gente tem que trabalhar com interface. Você também já sabe que a gente tem que deixar tudo padronizado. E você sabe que a gente pode trabalhar com interfaces não só como retorno, mas como uma possível tipagem de alguma função, de alguma classe. Ou você pode inverter a dependência e falar, toda vez que eu chamar uma interface chamada Message Contract, por exemplo, vai ter lá o tal do PubF send SMS. Nossa senhora, o Zap tá pitando aqui. String from, preciso de mais 3 minutos. Só. Show. Nossa, a conta de mandar mensagem. Send SMS. Nossa senhora, Jesus. Logicamente, isso aqui é implementação abstrata, então a gente não precisa fazer mais nada além disso. Uma interface.
Boa. A gente vai implementar em ambas. Aqui, vou message contract. Na verdade, eu só vou implementar na Twilio. Dependendo da sua framework, você vai ter um container de injeção de dependência. Todo framework tem. E geralmente é uma coisa que você tem que aprender a mexer. E no Laravel não é diferente. Então, quando a gente chega no nosso container, a gente tem aqui o nosso provedor, a gente tem o nosso service provider. E quando a gente vai registrar, a gente pode falar, pô, toda vez que eu chamar a tal interface message contract, na verdade, eu estou chamando a Twilio client. Porque ambos partilham da mesma coisa. Eles têm a interface implementada e a interface tem uma implementação. Então, tudo certo. Então, toda vez que eu chamar message contract, eu chamo Twilio client. E agora a gente sabe que a gente pode chegar aqui no nosso view controller, em vez de chamar Twilio client, vai chamar o contrato em si. E a gente vai no message controller também, vai trocar aqui bonitinho, a gente vai lá no novo controller, vai trocar bonitinho, cadê? Coloquei aqui? Não. Coloquei no meu client, algum client aqui. Boa. Então, eu vou chamar o contrato em si. Correto? Só que, um belo dia, teu chefe falou, Daniel, você agora tem que implementar na Zenvia. Você tem que fazer a Zenvia, a gente não vai mais usar a Twilio. Então, iremos implementar a nossa interface. Aqui, que é o Message Contract. Está implementado. Está seguindo os padrões. Ele faz o que ele tem de fazer. Tem coisas fodas. Só que, a partir do momento que você tem a implementação concreta feita e testadinha, tudo bonitinho, você pode chegar lá no seu container e falar, putz, agora eu não quero mais. Nope. Eu quero que toda vez que eu chame Message Contract, na realidade, por baixo dos panos, eu chame o Zenvia Client e não mais o Twilio Client. E todas as outras implementações que eu fiz em relação a tudo relacionado a Message Contract, tá vendo? Todos esses rolês aqui, de fato, eles continuam mesmo, porque a gente está fazendo só o que o nosso contrato pede. Então, se eu quiser fazer aqui mais uma implementação, eu posso mandar aqui send voice message. Aí, lá no Zenvia Client, eu deveria fazer isso aqui também. E caso, em algum momento, eu invente de trazer a Twilio de volta, eu também deveria fazer essa mesma implementação. Então, você está invertendo a dependência. Você não está trazendo a dependência como uma coisa... como uma implementação concreta. Você está trazendo a dependência como uma implementação abstrata. A gente está usando interfaces para poder intermediar o que está sendo chamado ou não. E acho que é isso. Eu acho que eu tomei um pouco mais de tempo por causa daquele bug que estava na minha cara o tempo todo, mas essa é a vida de um dev. Eu acho que todo mundo aqui entende. Deixa eu voltar para a minha presentation. Falta só um tequinho. Stop sharing. Share screen. Aqui. Não. Achei. Cadê? Nossa, muitas abas. Aqui, achei. Agora a gente volta para o slideshow. É isso. Obrigado. Boa!